Oi gente, como estamos? Tranquilo? Beleza? Estamos aqui para gravar a parte 2 da nossa videoaula sobre a região centro-oeste do Brasil. Nós fizemos a parte 1 na semana passada, quando nós falamos das paisagens naturais do centro-oeste. A gente comentava sobre o relevo, clima, hidrografia e vegetação daquela região. Agora a gente vai na parte 2, onde nós vamos falar sobre população e economia da região centro-oeste. Então a gente sempre segue essa linha de raciocínio quando a gente divide uma região em 3 partes para fazer o estudo geográfico dela. Então teremos essa parte 2 hoje, na semana que vem a parte 3, onde falaremos de questões socioambientais e da cultura do centro-oeste e terminamos o conteúdo, tá? Então vamos mandar ver aqui para a gente conseguir entender bem essa matéria sobre o centro-oeste do Brasil. Em relação à população daquela região, o que acontece? No início do século XVIII, assim como aconteceu aqui no Sudeste, foram encontradas lá no Centro-Oeste jazidas de ouro e de pedras preciosas. E essas descobertas foram fundamentais para a colonização daquela região. A mineração atraiu um grande número de pessoas, originando com o tempo os primeiros núcleos urbanos, que mais tarde se tornariam importantes cidades daquela região, como Cuiabá, cidade de Goiás, dentre outras. Olhando esse gráfico aqui sobre o crescimento da população do Centro-Oeste no século XX, a gente nota que nos primeiros anos o crescimento foi muito modesto. Já a partir de metade do século XX, esse crescimento vai ser mais intenso. E esse crescimento ocorreu devido ao crescimento natural da população e também das migrações internas que ocorriam no Brasil. Notem ali que a partir dos anos 50 e 60, as migrações de outras regiões do Brasil passaram a ser um dos fatores responsáveis pelo crescimento populacional do Centro-Oeste. Por isso que a população passa a crescer muito. E a região vai receber muitos imigrantes para trabalhar na agricultura, que já começava nos anos 50, nos anos 40, lá no Centro-Oeste, mas principalmente depois da construção de Brasília. A construção de Brasília, transferindo para o centro-oeste do país o controle administrativo e político do Brasil, vai representar uma nova fase daquela região, porque muitas pessoas do país inteiro irão se transferir para a nova capital do país. E isso vai atrair outras pessoas, fazendo com que a população da região centro-oeste cresça bastante. Falando um pouco sobre Brasília, então, vamos estudar um pouco sobre a capital do país. Embora a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste tenha atraído milhares de imigrantes para a região em busca de trabalho, a mudança da capital do país, do Rio de Janeiro, na região sudeste, para Brasília, no centro-oeste do Brasil, na década de 60, vai ser o quê? Vai ser essencial para intensificar as migrações e aumentar o crescimento populacional daquela região. E transferir para o centro do país todo o aparato político-administrativo que se localizava no Rio de Janeiro em um prazo muito pequeno, de 4 anos, foi um desafio urbanístico e arquitetônico inédito, inclusive para os padrões de tecnologia da época. A construção de uma capital federal no centro do país reunia vantagens, as vantagens de uma localização estratégica do que do Rio de Janeiro, porque, diferente do Rio, Brasília está longe das fronteiras, tanto das fronteiras marítimas quanto das fronteiras terrestres. Uma capital longe das fronteiras é mais seguro contra ameaças de invasão, em caso de uma guerra, por exemplo. Além disso, construir Brasília no centro-oeste estava favorecendo o desenvolvimento do interior do país, já que até então o desenvolvimento do Brasil se concentrava basicamente no litoral do país. Nós temos aqui, a gente pode observar, algumas imagens da construção de Brasília no final dos anos 50. Brasília, que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e foi erguida pelo trabalho de mais de 40 mil pessoas que, como eu disse, vieram de todas as partes do país, principalmente da região Nordeste.
aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. Hoje, base de operações da gloriosa FAB e também de 8 empresas comerciais de navegação aérea. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do 2º aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram, a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. A segunda grande construção, fora do plano piloto de Lúcio Costa, foi o Brasília Palace Hotel, que rivaliza com os melhores do mundo. Brasília não está sendo construída apenas em seus palácios. Estradas partem em todas as direções. A de Anápolis está toda asfaltada e a de Belo Horizonte já apresenta largos trechos também pavimentados. Surge aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão os ministérios, as autarquias e a catedral. Os edifícios dos ministérios estão sendo atacados vigorosamente. As suas fundações já estão prontas e as vigas de aço dispostas nos devidos locais para a armação das estruturas. Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças ao aparelhamento moderno e à capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em 2 edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Essas obras já estão com as estruturas concluídas, sendo um dos centros de trabalho mais visitados por quantos afluem a Brasília, e a elas, o presidente Juscelino Kubitschek e o senhor Israel Pinheiro, presidente da nova CAP, dedicam as suas melhores atenções numa demonstração eloquente de interesse e apreço pelo poder legislativo, ao qual ambos pertenceram em legislaturas passadas. Em um dos edifícios do IAPI já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como este, serão todos os demais em construção. O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Brasília foi planejada pelo arquiteto Lúcio Costa e as ruas principais da cidade, que compõem o chamado Plano Piloto, é reconhecido por sua modernidade até os dias atuais. E o Distrito Federal, além da cidade de Brasília, possui também várias cidades satélites ao redor da capital. A gente pode observar nesse mapa aqui do Distrito Federal Brasília, bem no centro, na região chamado Plano Piloto, e todas essas em volta são as cidades satélites que compõem o restante do Distrito Federal. Olhando do alto nessa imagem de satélite, dá para ver claramente o formato de avião que tem a cidade de Brasília e esse formato que é reconhecido no mundo todo. Falando um pouco sobre a população atual da região centro-oeste, o que ocorre? A região atualmente tem cerca de 16 milhões de habitantes, o que dá cerca de 7,5% da população brasileira. Então é a menor região em número de pessoas, menor inclusive do que a região norte, que atualmente tem cerca de 17 milhões de habitantes. As capitais dos estados são as maiores cidades,
Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília, e o Distrito Federal tem a maior densidade demográfica, com cerca de 525 habitantes por quilômetro quadrado. Observando aqui o mapa de densidade demográfica da região centro-oeste, a gente nota que as áreas de maior concentração populacional estão localizadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal também, principalmente no entorno de Brasília. E ao observar esse mapa, a gente vê que a distribuição da população do Centro-Oeste ela não é distribuída de maneira uniforme pelo território, já que em algumas áreas existe menos de um habitante por quilômetro quadrado, principalmente mais ao norte do Mato Grosso, que é onde nós vamos encontrar parte da floresta amazônica. Nós temos que lembrar também da população indígena da região centro-oeste do Brasil, que abriga atualmente dezenas desses povos, agrupados em centenas de aldeias. Esses grupos eles vivem em diversas áreas do centro-oeste, inclusive nas áreas demarcadas como reservas indígenas. A gente pode observar nesse mapa aqui, que nós estudamos ele no início do ano também, sobre as reservas indígenas, das importâncias delas, e falamos que a maior parte está localizada na região norte. E a segunda região brasileira, com maior quantidade de reservas indígenas, é exatamente a região centro-oeste que nós estamos estudando. Dentre as reservas indígenas, há uma que se destaca. Dá até para ver ali no mapa, nós podemos falar da reserva indígena do Parque Indígena do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso, que é uma das maiores reservas indígenas do mundo. Nessa fotografia aqui, a gente pode observar uma dança indígena sendo realizada em uma aldeia localizada exatamente no Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu abriga 16 grupos indígenas distribuídos em 49 aldeias e postos. Hoje, cerca de 6.000 indivíduos estão alojados no parque. Há povos que não habitavam o parque antes de sua criação, como os Iquipeng, que foram levados de outras regiões do país pelos irmãos Vilas Boas para fugir das ameaças das frentes de expansão agropecuária. As comunidades do Xingu apresentam muitas diferenças nas línguas faladas, nos rituais praticados e nas técnicas utilizadas nas atividades diárias, constituindo um rico mosaico cultural no centro do Brasil. Mas há aspectos culturais compartilhados por algumas etnias, como o Quarup, tradicional cerimônia em homenagem aos mortos. Falando agora sobre a economia do centro-oeste do Brasil, essa região tem um PIB de cerca de 660 bilhões de reais, o que dá cerca de 9% do PIB brasileiro. Então, das 5 regiões, vai ser a 4ª região brasileira em PIB, tendo um PIB maior apenas do que a região norte do Brasil. E o que acontece? Uma das potencialidades econômicas do centro-oeste está no desenvolvimento da agropecuária. E foi o crescimento dessa atividade nos últimos anos que transformou a região em uma das principais produtoras e exportadoras de produtos agropecuários do Brasil. Então, a maior parte do PIB do Centro-Oeste vem exatamente da agropecuária. Observando essa tabelinha aqui dos principais produtos agropecuários que são produzidos naquela região, na agricultura nós destacamos principalmente a soja. A soja, que é um dos principais produtos que o Brasil exporta, quase metade de toda a soja produzida no Brasil é produzida exatamente lá na região centro-oeste. Cerca de 46% da soja brasileira vem de lá. Também se destaca muito a produção de algodão e podemos falar também da produção de milho. E atualmente o cultivo de cana-de-açúcar vem ganhando espaço nas lavouras daquela região. Então a soja, o algodão, milho e a cana-de-açúcar são os principais produtos da agricultura do centro-oeste. Na imagem aqui a gente pode observar uma grande plantação de soja daquela região. Nesta fazenda em Sinop, norte do estado, as colheitadeiras não param.
Apesar das chuvas, o clima tem contribuído para uma safra melhor que o ano passado. A área de cultivo da soja no estado aumentou pouco mais de 1% e a expectativa é fechar em 33,2 milhões de toneladas, mesmo com o aumento no custo da produção. Na fazenda de seu Roberto Dorner, a colheita está em 30%, seguindo a média estadual e à frente da média brasileira. A expectativa de produção é de 122 milhões de toneladas de soja em todo o país. E Mato Grosso representa 27% de toda esta produção. Por isso é preciso correr contra o tempo. A soja é o principal produto do agronegócio brasileiro. No ano passado, 79% do grão foi exportado para a China. Este ano, 60% da produção já foi comercializada. Já em relação à pecuária, essa atividade que foi inicialmente desenvolvida em áreas de vegetação do Cerrado. E isso ocorreu principalmente em razão da proximidade com a região sudeste, que é um grande mercado consumidor e foi essencial para a ocupação da região centro-oeste. Entre a pecuária, nós podemos citar a pecuária bovina, que nós já falamos anteriormente também. A maior parte do gado bovino do Brasil é produzido exatamente no centro-oeste e principalmente de maneira extensiva. Esse mapa aqui, que nós estudamos ele no início do ano, quando a gente falava sobre a agropecuária brasileira, nós citamos que o centro-oeste tem a maior parte da produção de carne bovina de todo o Brasil. E foi em grandes fazendas que a pecuária extensiva se desenvolveu no centro-oeste, ocupando amplas áreas do cerrado utilizados como pastagens. A fotografia aqui mostra para a gente um rebanho de gado bovino naquela região. Já foram abatidas mais de 420 mil cabeças de gado no estado, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Destas, 214 mil são fêmeas, ou seja, um acréscimo de 54% nos abates. Estes dados são do Instituto de Defesa Agropecuária e foram apresentados pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO. O estado conta com 40 frigoríficos, mas apenas 23 estão em funcionamento, garantindo o abate de pouco mais de 16 mil animais por dia. O número elevado de abates significa que o estado tem condições de abastecer o mercado nacional e estrangeiro. Este ano foram exportadas 15 mil toneladas de carne. A oferta de vacas aumentou 34% e a de bois recuou 17%. A estiagem prolongada e a proliferação de lagartos e cigarrinhas provocaram o comprometimento da pastagem. Então nós destacamos aqui, na agricultura, o cultivo de soja naquela região e na pecuária, a criação de gado bovino. Essas duas atividades, nós estudaremos na próxima videoaula novamente, serão aquelas que afetam diretamente as questões ambientais da região. Quando nós formos estudar o desmatamento do Cerrado, da Amazônia, que nós já estudamos inclusive, e até mesmo do Pantanal, nós voltaremos a falar do cultivo de soja e da pecuária bovina do Centro-Oeste. Falando agora sobre as indústrias na região Centro-Oeste, não é uma região muito industrializada quando a gente compara com outras regiões brasileiras, claro. A gente pode observar ali no mapa que a região Centro-Oeste possui poucas indústrias, já que a maior parte das indústrias brasileiras se concentram no sudeste e no sul do país. Já no gráfico, a gente observa que cerca de 7,9% das indústrias brasileiras estão instaladas na região Centro-Oeste. O que acontece? Grande parte da atividade industrial do Centro-Oeste está atrelada ao setor agropecuário, o que caracteriza o predomínio de agroindústrias, que são responsáveis pela expansão da monocultura altamente mecanizada naquela região. E essas agroindústrias, elas buscam uma alta produtividade para abastecer o mercado interno e externo de culturas, principalmente de soja e de milho, que a gente viu agora há pouco, são algumas das culturas mais produzidas naquela região. Com nossas atividades iniciadas em 2008 e 2 plantas em funcionamento, somos hoje a maior produtora de etanol de milho da América Latina e escolhemos Sinop para implantar nossa 3ª planta, que estará entre as maiores e mais modernas do mundo. Nossa escolha pelo norte do Mato Grosso se deve à abundância em matéria-prima e localização privilegiada, em uma região próspera em pleno desenvolvimento.
Nosso investimento é de 500 milhões de reais para a fabricação de etanol anidro hidratado, DDGS, óleo de milho e energia elétrica. A atividade extrativista do Centro-Oeste também tem uma grande importância na economia daquela região. E a extração mineral lá está presente desde a época da colonização, assim como ocorre aqui em Minas Gerais, de modo que até hoje tem muito garimpo de ouro e de diamantes, e é bastante praticado principalmente nos estados de Mato Grosso e de Goiás. Já no oeste do Mato Grosso do Sul, próximo ao município de Corumbá, está localizado o maciço do Urucum, onde existem importantes reservas de minério de ferro e de manganês. E a produção desses minérios é destinada tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. Para finalizar, eu sempre gosto de fechar a parte de economia falando sobre o turismo. O turismo na região centro-oeste, assim como acontece em todo o Brasil, vai ser importante também. E a região tem muitos destinos turísticos bastante conhecidos, bastante bonitos. No Distrito Federal, o principal destino turístico, claro, vai ser a própria cidade de Brasília, devido a toda a sua história, todo o seu conjunto arquitetônico, que faz com que muitos turistas, inclusive estrangeiros, vão até lá para conhecer o conjunto arquitetônico daquela cidade. Já em Goiás, eu destaquei aqui para a gente, como pontos turísticos interessantes, o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que a gente falou inclusive quando comentávamos sobre o relevo e a hidrografia da região. Lembram que, devido ao relevo de Planalto e também à vegetação de cerrado, o Centro-Oeste tem nascentes de importantes rios brasileiros e, devido ao relevo, como eu acabei de falar, muitos desses rios vão ser de planaltos, formando diversas cachoeiras, diversas quedas, que vão atrair turistas de vários lugares do Brasil também. E em Goiás também temos a cidade de Pirenópolis, que é muito conhecida pela sua arquitetura colonial. Pirenópolis hoje em dia é uma cidade afamada, tem luz, tem telefone, tem ponte, tem calçada. Pirenópolis hoje em dia é uma cidade afamada, tem luz, tem telefone, tem ponte, tem calçada. Feito trabalhando, construindo e renovando, fazendo dessa cidade uma só felicidade. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincero e cordial boa tarde do Camargo e boa tarde do Camarguinho. No Mato Grosso, destaco para a gente o Parque Nacional Chapada dos Guimarães, que também é um outro parque nacional muito bonito devido ao seu relevo, sua vegetação e sua hidrografia também, com vários rios e cachoeiras naquele parque. E para finalizar, no Mato Grosso do Sul, a gente fala, claro, do Pantanal, que é um destino turístico muito visitado naquele estado, no Mato Grosso também, já que o Pantanal está tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso do Sul existe uma cidade que atrai muitos turistas também, chamada Bonito, que tem vários lagos, vários rios de águas cristalinas para serem visitados também. Os rios formam um aquário vivo de água cristalina, onde turistas e peixes convivem em harmonia. Os botes deslizam sobre cachoeiras de rochas calcárias. No topo das árvores, mais emoção. Assim é Bonito, um paraíso escondido no coração da Serra da Bodoquena. Bonito fica a 280 quilômetros da capital Campo Grande. Em Bonito, mais de 20 fazendas exploram turismo. E é em contato com a natureza que a gente entende por que a cidade leva este nome. São cerca de 30 opções de lazer com preços tarifados. Mergulho em caverna, rapel, passeio de bote. O passeio de bote dura 1h30 e com um pouco de sorte, o turista pode ver aves e outros animais silvestres às margens do Rio Formoso. Nos rios é possível nadar com os peixes, mergulhar e ver tudo bem perto. Para isso é preciso usar roupas especiais. O aluguel está incluído no preço do passeio. Bonito também guarda uma das cavernas mais encantadoras do mundo, a Gruta do Lago Azul. Na caverna, um dos cartões postais da cidade, já foram encontrados fósseis de animais pré-históricos. Outro programa bastante procurado é o arvorismo. Os turistas deslizam por cabos de aço a mais de 20 metros do chão.
Então esses são os pontos turísticos que eu destaco da região centro-oeste para a gente. Meus caros, vídeo finalizado então. Valeu por assistirem até aqui. Terminaremos nosso curso então na próxima aula, quando a gente vai falar da região centro-oeste, parte 3. A gente se vê lá então.